E aí, pessoal, tranquilo? Agora a gente vai começar um capítulo que chama a fração como medida. Vocês vão ver que boa parte do que a gente vai fazer a gente já faz, né? Só que não pensa matematicamente nisso, né? Então a ideia é que vocês comecem a pensar no que significa medir de verdade, porque a gente vai precisar disso mais para frente. Então, como a gente mede alguma coisa, né? O primeiro passo para a gente medir, que muitas vezes a gente faz automaticamente, não para pensar, é escolher a unidade de medida, né? De acordo com o que a gente vai medir. Então não adianta eu pegar uma balança para medir um comprimento. Cada coisa que a gente mede tem uma unidade diferente. Tanto que, né, países diferentes podem ter unidades diferentes. Então você pensa em comprimento. No Brasil a gente mede em metro e centímetro. Nos Estados Unidos, polegada, milha. Massa, aqui é quilograma. Nos Estados Unidos é em libra, né? Volume, aqui é litro, lá são galões e outros tipos de medidas, tá? Isso pode confundir uma pessoa que esteja viajando, coisa assim. Então vocês têm que ter na cabeça de vocês onde vocês estão e que medidas são usadas, né? Então, além de escolher a medida, aí a parte da medição diretamente. Eu verifico quantas vezes a unidade cabe no objeto que eu estou medindo. Então, e eu represento numericamente, porque não adianta eu só ver quantas vezes cabe e não escrever em lugar nenhum, né? Então, aqui como exemplo está aqui, ó. Então, quantos palmos do professor Celso mede o segmento AB? Então, eu tenho um segmento AB e eu vou medir em palmos. Então, 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. Então, 3 palmos do professor Celso. É isso. Decidi qual ia ser minha unidade, que ia ser meu palmo. Vi quantos cabiam e escrevi numericamente o que eu tinha medido, certo? E como a gente usa isso na prática? Os exercícios em geral, eles falam qual é a unidade que vocês querem usar, né? Não é só a unidade que a gente já está acostumado, não é centímetro, não é metro. Ele quer que você meça um segmento em relação ao outro, um tamanho em relação ao outro, certo? Então, e tem que lembrar sempre, não é porque eu estou medindo e encontrei valores diferentes que a coisa que eu estou medindo mudou de tamanho. O que faz o valor ser diferente é a unidade que eu escolhi para ela, né? Então, aqui um exemplo parecido com o que vocês vão encontrar para resolver, né? Então, eu tenho 3 figuras formadas por quadradinhos, né? E eu quero medir uma em função da outra, certo? Eu quero usar... Quando eu quero medir a figura A, eu vou usar a figura B como unidade e a figura C como unidade, e assim por diante. Então, primeira coisa, quando eu estou medindo, a figura A mede quantas figuras B? Então eu venho aqui, a figura B são 3 quadradinhos, cabe uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, certo? Então a figura A mede 4 figuras B. Ok, até aí tranquilo. E quantas figuras C? Figura C são 2 quadradinhos. Então eu pego uma figura, 2, 3, 4, 5, 6. Então cabem 6 figuras C na figura A. Até aí, tranquilo. A diferença, e aí o tema dessa aula está lá, a fração como medida, é quando você quer medir a figura menor pela maior. Então você pensa, a figura B mede quantas figuras A? Não mede nenhuma figura A, não cabe uma figura A inteira dentro da figura B. Então eu tenho que pensar qual a conta e como matematicamente eu achei esse 4 aqui, né? Então esse 4 ele vem do quê? Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos, certo? Que foram divididos em pedacinhos de 3 quadradinhos. Então aqui nesse 4 eu tenho um 12 dividido por 3 escondido. Eu tenho uma fração escondida aí, certo? Então, em cima eu tenho a quantidade de quadradinhos da figura que eu estou medindo e embaixo eu tenho a quantidade de quadradinhos da figura que está sendo minha unidade. E se eu usar essa mesma lógica, eu consigo encontrar valores fracionários para indicar essa medida. Então, a figura B mede quantas figuras A? A figura B tem 3 quadradinhos e eu estou querendo dividir ela por 12 quadradinhos.
Então, 3 dividido por 12. É essa a medida. Cabe 3 sobre 12 figuras A dentro da figura B. Agora, quando eu quero medir a figura B em figura C, certo? Então, a minha figura B tem 3 quadradinhos. Minha figura C tem 2. Eu sempre pego os quadradinhos que eu estou medindo e divido pelos quadradinhos da unidade que eu estou usando para medir. 3 dividido por 2, certo? Isso daqui eu poderia escrever que a figura B mede 1,5 da figura C. É uma figura C e meia, certo? Então, sempre assim, você coloca na parte de cima o valor da figura que você está medindo, né? E na parte de baixo o valor da sua unidade de medida. Então, figura C, ela tem 2 e eu quero medir em figuras A. 2 dividido por 12. Figura C tem 2 e eu quero dividir em figuras B. 2 dividido por 3. Não é usual a gente ver medidas dessa maneira, certo? Mas é importante que a gente saiba que é possível você medir, né, algo pequeno usando uma unidade maior. Então, mesma coisa quando eu estou lidando com tamanhos, com retas, né? Em qualquer medida, na verdade. Então eu tenho o AB, ele mede quantos CDs, certo? Se eu considerar que cada marcaçãozinha dessa tem o mesmo tamanho, então eu tenho 2 para dividir por 3, certo? Então o AB mede 2/3 do CD, tá? Do mesmo jeito, o CD eu tenho 3 para dividir por 2. 3 meios do AB, que também poderia escrever como 1,5. Tá? Para resolver os exercícios desse capítulo, a gente precisa relembrar algumas coisas. Primeiro, simplificação de fração, certo? Tudo que a gente fez no ano passado. Quando eu tenho uma fração, ou seja, eu quero chegar na fração irredutível, eu quero chegar nela de uma maneira que eu não consigo mais diminuir os valores dela. Eu preciso procurar os valores dos divisores, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, aqui eu encontro o quê? Que eu consigo dividir, por exemplo, como os números são pares, eu divido em cima e embaixo por 2. 30 dividido por 2, 15. 120 dividido por 2, 60. Agora eu presto atenção, os dois estariam na tabuada do 3. Então, eu vou dividir por 3 aqui. 3. 15 dividido por 3, 5. 60 dividido por 3, 20. E agora os dois estão na tabuada do 5. 5 por 5, 1. 20 por 5, 4. Essa fração aqui não dá mais para eu diminuir. Frações equivalentes são frações que têm valores diferentes no numerador e denominador, mas que elas valem a mesma coisa. Então, elas nascem da simplificação, então essas daqui são equivalentes. Ou eu posso multiplicar os valores. Se eu fizer, tudo que eu fizer em cima e embaixo, toda multiplicação ou divisão que eu fizer, tanto no numerador quanto no denominador, eu vou ter uma fração equivalente. Então, se eu multiplicar esse daqui por 5 e esse daqui por 5, então eu tenho 5 sobre 15, essa daqui é equivalente a essa, elas valem a mesma coisa. Se eu multiplicar por 10, também, 50 sobre 150. Então, 1/3 e 50 sobre 150 valem ou têm o mesmo valor, tá? E aí tem que lembrar de números mistos também e frações impróprias. Fração imprópria é aquela que tem o numerador maior do que o denominador. O número de cima é maior do que o de baixo. Por que imprópria? Porque a fração é para significar um pedaço. Então, em geral, ela tem um valor menor. Então, isso daqui, como que eu transformo isso em número misto? Eu faço a divisão euclidiana. 7 dividido por 2. Ou seja, eu não vou para a vírgula, não vou para o decimal. Aqui dá 3 e sobra 1. Esse valor que tem aqui é o número inteiro, meu 3. E o valor do meu resto vai sobrar no numerador da nova fração. Certo? Então, 3 inteiros e meio e mais meio. Tá? E o inverso eu faço o quê? Pego a parte inteira, multiplico pelo denominador e somo com o numerador. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. 13
sobre 4. Certo?